Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Isso vem escrito em Mateus 4, de 8 a 11. Mais uma vez o diabo ele tenta a Jesus. É a última cartada dele. Ele leva Jesus a um alto monte e mostra todos os reinos. O diabo, após ele ter caído e Adão ter cedido à tentação, o diabo ele passa a ter legalidade no mundo. A humanidade, ela cede o poder da terra para o diabo devido a ele ter cedido à tentação do diabo lá no Jardim do Éden. E o diabo oferece para Jesus poder. E hoje o diabo também, ele pode oferecer para mim, pode oferecer para você poder, em troca de adoração. Que o diabo ele tem um certo poder, mas ele não é todo poderoso. E ele, devido ao seu poder que foi concedido por Deus, ele se achou digno de ser adorado como Deus é adorado. E ele às vezes pode me oferecer e pode te oferecer riqueza, te oferecer poder, te oferecer honra. E qual será a minha ou a sua atitude diante da oferta de Deus? Que a nossa atitude seja como a de Jesus, que respondeu para o diabo. Está escrito na palavra que somente a Deus devemos adorar. Que eu e você possamos ter essa certeza, essa convicção, que dependente do que nos é ofertado, nós devemos seguir a palavra de Deus. E a gente só pode seguir o que a gente conhece. Você tem buscado conhecer a palavra de Deus? Você tem buscado meditar na palavra de Deus? Ou você somente recebe o que te é passado? A gente deve, sim, ter um orientador, ter uma pessoa que nos discipula, ter uma pessoa que às vezes aponta a direção quando a gente está com dúvida, mas nós não devemos ficar refém de ninguém para receber a palavra de Deus. Assim como o seu líder, assim como o seu pastor, assim como alguma autoridade espiritual sobre você deve buscar conhecimento na palavra de Deus, eu e você também devemos, para que no momento que o diabo use a própria palavra de Deus para nos dissuadir, para nos influenciar, nós tenhamos o conhecimento também da palavra, para poder identificar que aquela palavra está sendo usada de uma maneira errada. Que o diabo ele usa a palavra de Deus. Ele usa a palavra de Deus às vezes para te confundir. Ele usa a palavra de Deus às vezes para tirar você do caminho. Mas se você tiver conhecimento e intimidade com o Senhor, você não vai ser dissuadido pela palavra de Deus. O diabo ele ofereceu 3 coisas para Jesus. Primeiro foi suprir as necessidades físicas de Jesus. O diabo ele pode te ofertar alguma solução física para algum problema ou alguma necessidade que você tem. O diabo ofereceu a Jesus a segurança, porque ele mandou que Jesus se jogasse do alto, porque na palavra de Deus diz que os anjos vão guardar. A palavra de Deus diz realmente isso, que os anjos nos guardam, os anjos do Senhor nos guardam. Mas a palavra diz que a gente não deve tentar. E o diabo, por último, ofertou ao Senhor Jesus o governo, ofertou uma autoridade que ele não tinha. Então você não tem como você oferecer algo que não é seu. E o diabo tem feito isso com a gente.
Ele oferece coisas que não é dele, que ele simplesmente tomou posse momentaneamente. Mas essas coisas não pertencem ao diabo, elas pertencem a Deus. Então que eu e você, primeiramente, tenhamos conhecimento, busquemos o conhecimento da palavra de Deus. Não a palavra fria, mas que a gente possa, através da palavra de Deus e da comunhão com o Espírito Santo, conhecer a palavra de Deus, interpretar da maneira correta a palavra de Deus, para que nós possamos estar alicerçados na palavra de Deus a todo momento, para que o momento que o diabo se oferecer, nos ofertar, se apresentar para nós, oferecendo algo que não é dele, que ele não tem domínio, que nós possamos refutar essa oferta usando a própria palavra de Deus. Que você possa, hoje, buscar ao Senhor, buscar um conhecimento da palavra de Deus, da forma correta, em nome de Jesus.